Eu vejo com preocupação a afirmação do Odival Andrade, na medida em que, se tratando de um profissional do direito, ele é bacharel em direito, tem especialização em direito municipal, economista, uma pessoa de conhecimento, ele não é ignorante, eu vejo com uma certa preocupação essa afirmação. Primeiro porque o Dr. Zé Pinto ele nunca foi condenado, nunca cumpriu pena em razão de qualquer tipo de condenação. O processo aqui respondia na justiça, ele foi absolvido. Se não houver sido absolvido, naturalmente ele não poderia ser candidato como foi nas últimas eleições para deputado. Então é uma afirmação copiosamente inverídica, com o propósito tão somente de insuflar a população, ou então de fazer média na imprensa ou na mídia para barganhar voto. Gosto do Odival, uma pessoa que tem todo o meu respeito, né? Mas quero crer que ele não está falando a verdade, a afirmação é inverídica, e eu não poderia ficar calado diante de uma afirmação sem fundamento. 2. E mesmo que tivesse sido condenado o médico e deputado Dr. Pinto, mesmo assim ele poderia ser candidato, porque a lei ela não estabelece em que circunstância a pessoa condenada por um crime ela pode ou não ser candidato. Se é os que foram condenados preteritamente à lei ou para o futuro. Isso é uma discussão que naturalmente vai parar no Supremo Tribunal Federal. E, digo, mesmo que o Dr. Pinto tivesse sido condenado, mesmo assim ele poderia sim ser candidato, porque a lei estabelece que só não pode ser candidato aquela pessoa que foi condenada nos 8 anos seguintes. Ou seja, se uma pessoa foi condenada, por exemplo, no ano de 2002, a uma pena de 3 anos, ele tem que esperar 8 anos a partir do cumprimento da pena para poder ser candidato. Então, nenhuma dessas hipóteses ventiladas, faladas pelo Dr. Odival, nenhuma delas se enquadra o Dr. Pinto. Primeiro, repito, não tem condenação, de forma alguma. Segundo, porque a lei vai suscitar várias interpretações, inclusive chegando no Supremo Tribunal Federal. E 3, mesmo que ele tivesse sido condenado, no tempo que ele foi prefeito, já se passaram mais de 15 anos, mesmo assim ele poderia ser candidato. Então, doutor Odival, quero crer que Vossa Excelência, permita-me assim chamá-lo, está totalmente equivocado, deve-se ter a humildade e a hombridade de vir ao meio de comunicação dizer que se enganou, para que a população não fique sendo jogada contra o candidato, o deputado Dr. Pinto, por conta de uma informação inverídica, né? Aproveitando esse site, Silvio, esse ano é um ano de eleição. Naturalmente, nós temos 3 candidatos aqui em Piripiri e 3 alas que apoiarão candidatos a governador diferentes. O Odival apoiará o governador, o Luiz Menezes apoiará o Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, e o Dr. Pinto apoiará o João Vicente. É hora da onça beber água. É hora de se saber quem tem voto. Então, muito mais do que ficar falando, muito mais do que ficar jogando palavras ao vento, é o momento de se mostrar quem tem voto e quem tem força política. Em Piripiri, é desnecessário afirmar. Nós sabemos quem tem voto para deputado. Quem sempre teve voto e mostrou que teve voto para deputado. Essa pessoa é o Dr. Pinto. Por quê? Porque está do lado do povo. O povo quer Dr. Pinto para deputado. Quis na eleição passada. E quando começar as eleições, quando começar o período de propaganda a partir do dia 5, vai mostrar que ele é a melhor pessoa, é o melhor candidato de Piripiri, porque é daqui de Piripiri, né? Tem voto e tem compromisso com o povo, e o povo está com ele. Acho sim que ele deveria ter a hombridade de voltar a esse meio de comunicação, pedir desculpas e dizer que está equivocado. E recomendo que leia a lei e interprete com mais cautela antes de ficar fazendo afirmações inverídicas. Muito obrigado.